Amado, vamos lá. Darlan, meu filho, já tem. Tá pronto? Onde está? Daqui a pouco vai aparecer aqui, ó. Olha o tema de hoje. Cadê ele? Hã? Não tá pronto? Daqui a pouco. Pagar a internet? Aí ela tá devagar hoje, né? Mas nós vamos começar, daqui a pouco aparece o tema aqui. Vamos lá. 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4. Ou segundo livro de Reis capítulo 4. Então nós vamos fazer a leitura até o verso 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, até o verso 7. Feliz de ver o Fernando aqui. Eu vi lá no story da loja, lá, até as 20. Eu falei, não, quase que eu liguei, para fechar 19. Glória a Deus. Vamos lá então? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou uma mulher das mulheres dos esposos dos profetas, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela era esposa de um discípulo, de um filho de profeta, que era conhecido como discípulo de profeta. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo, meu marido teu morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Veio o credor para levar os filhos para serem escravos, e no caso os 2 filhos deveriam trabalhar até que a dívida fosse quitada. Então nós já sabemos que ela tinha 2 filhos, nós já sabemos que ela era viúva, o esposo dela trabalhava para o profeta, era um filho de profeta, era um servo do profeta. Vamos continuar, verso 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, ó: não fale que você não tem nada. Diga assim: porque o nada para você pode ser muito para Deus. Amém? Por que ela disse que não tem nada? Porque em comparação com os vizinhos, o que ela tinha era nada. Por que ela disse que não tem nada? Porque o tamanho da dívida em relação ao que ela tem é nada. Por que ela disse que não tem nada? Porque julgar ou medir a sua vida pela janela da vida dos outros, e você muitas das vezes se compara dizendo: fulano tem e o que eu tenho é nada. Mas nesta noite eu venho te apresentar um Deus que é capaz de pegar o nada e fazer tudo. Deus pode pegar o nada que é o casamento, Deus pode pegar o nada que é as suas finanças, Deus pode pegar o nada das suas emoções e realizar tudo. É impressionante que em Gênesis capítulo 1, coloca aqui o verso 5, Gênesis capítulo 1, verso 5, Gênesis 1, 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou, e foi tarde de manhã e o dia primeiro. Presta atenção, eu vou ler de novo. E Deus chamou a luz, Deus chamou a luz de dia, e o sol nem existia. Vou falar de novo. Deus chama a luz de dia e o sol não existe. Deus chama as trevas de noite e a lua não foi criada. Então nós sabemos aqui pelo texto que a luz não vem do sol. A luz vem da vida. Quando Deus diz luz, Ele gera vida, Ele cria vida, Ele forma a vida, Ele chama a existência a vida. E Deus chama a existência a vida como a luz do nada, porque Deus nunca precisa de alguma coisa para realizar alguma coisa. Não existia fé envolvida, não existia matéria-prima envolvida. Deus abriu os seus lábios e disse exatamente o que Ele queria, e assim foi. E o interessante do texto, terça preguei sobre isso, é que na continuação do versículo diz assim: e foi tarde e manhã, e o dia, primeiro, foi tarde e manhã e o dia, foi tarde e manhã e o dia. Por que não diz que e foi manhã e tarde?
diz que foi tarde de manhã e o dia primeiro. E todos os demais dias que Deus vai colocando em ordem a criação, na sua construção, na sua formação, os versículos a seguir vão dizer assim: e foi tarde e manhã, e o dia primeiro, e foi tarde e manhã, e o dia segundo, e foi tarde e manhã, e o dia terceiro. O que eu aprendo aqui? Que quando para nós é tarde, Deus está começando a trabalhar. Como que os dias tivessem menos do que 24 horas. Porque uma coisa pode ter um significado para você e outro significado para Deus. Nós chamamos de dia um grupo de 24 horas completa. Aí o texto diz: e foi tarde de manhã e o dia primeiro. Como que se os dias tivessem um outro tempo aqui. Como que quando o Criador estivesse criando os dias, era tarde, manhã e já passou o dia todo. Então, quando para nós é tarde, para Deus Ele está começando. É interessante que o nosso Deus, o Criador da luz e das trevas, o Criador do sol e da lua, a Bíblia diz que para Ele tanto a luz como as trevas são a mesma coisa. Escute isso. Você sabe que era exatamente na viração do dia. E a viração do dia era próximo das 17 às 17h30, que Deus vinha falar com Adão. Deus vinha conversar com Adão no meio do jardim, na viração do dia, quando o corpo está preparando para descansar, quando o corpo está preparando para que o subconsciente assuma o controle, chamado sono. Deus vem na viração do dia. Quando Adão está terminando, Deus está começando. Para alguém aqui terminou, mas para Deus está começando hoje. Para alguém aqui já é tarde, mas para Deus é só o começo. Para alguém aqui não tem mais jeito, mas para Deus Ele está dizendo: eu estou chegando agora. Oh meu Deus do céu. Disseram para Jesus: não vai ter mais festa, porque o vinho acabou. Não vai ter o quê? Porque o quê? O vinho acabou, mas aquele que faz o vinho estava na festa. Ele faz o vinho sem precisar de uva, porque Ele é a videira verdadeira. E quando a videira verdadeira está, a água é transformada. Se não tem água, tem coca, Ele transforma a coca. Se não tem coca, tem leite, Ele transforma o leite. A sua vida vai passar pela maior transformação que você já viu. Quem crê, salta da cadeira e dá um brado de glória. Senta ali, filho, senta ali. Deixa o João descansar, senta ali. Me ajuda aí. Fala com ousadia para a pessoa que está ao seu lado assim: a sua vida vai passar pela maior transformação que você já viu. E qual é a diferença da água para o vinho? A água mata a sede, a água é necessária para o corpo. Mas quando nós observamos alguns elementos próprios da água, nós sabemos que a água não tem cor, é incolor. Sim ou não? Então o Senhor está falando para alguém aqui que aquilo que está sem cor vai começar a ter cor. A água não tem cheiro. Não existe nada melhor do que cheiro de coisa nova. Quando você chega na concessionária, que você anda dentro daquele carro, oh meu Deus, alguém que estava andando a pé se prepara. E você sente o cheiro do plástico, é tão gostoso, irmão. Cheiro de casa nova é bom, não é? Eu me lembro que quando nós éramos adolescentes, crianças, a gente passava uma luta. Não é, mãe? Não é, Roberto? Uma luta, uma dificuldade. Quando eu ganhava, pastor Reginaldo, um tênis, antes de usar eu ficava cheirando o tênis. Cheiro de tênis bom é tão bom. O Senhor está falando para alguém aqui, eu acho que é para 7 pessoas, eu sou uma delas. Comece a sentir o cheiro de coisas novas que estão chegando. Ah, meu irmão, era para você. Era para você. Eu me lembro quando peguei o passaporte, eu ficava cheirando o passaporte, o papel, que dá um cheiro de riqueza, né? Um cheiro diferente, um cheiro de importância. Olhe para o irmão que está ao seu lado e profetiza para ele assim: é o que vai começar a acontecer com você. Quando Adão estava chegando,
da contagem do que ele havia feito, realizado, administrado na terra. Quando ele está chegando para descansar, Deus está chegando para começar o diálogo com ele. Deus nunca começa da maneira que nós achamos que ele tem que começar. Deus sempre começa na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Então não queira que as coisas acelerem no seu tempo. Mas presta atenção, já está pronto aí? Conseguiu fazer? Coloque para a gente aqui. Nós vamos entender o tema de hoje. Coloca o tema para a gente aqui hoje, de hoje. Bora, Walter, deixa Jesus te usar. Desliga essa luz aqui pra gente, por favor. Um, dois, três, faz a leitura. Ih, tá fraco, irmão. Acho que você... De novo, 1, 2, 3. Só as mulheres, 1, 2, 3. Os homens, 1, 2, 3. Só aqueles que nasceram, que foram gerados, que foram levantados por Deus para mudar a atmosfera dos ambientes por onde passarem. Levanta a mão e dá um brado de glória. Segura aí. Pode ligar as luzes. Escute. Existe uma especialidade que Deus coloca nos seus filhos. A especialidade de mudar as atmosferas dos ambientes por onde eles passam. Eu costumo ensinar que se Jesus não tivesse nos ensinado como é a vida de um filho de Deus, nós não saberíamos como é a vida de um filho de Deus. E eu aprendo com Cristo que em todos os lugares por onde Jesus passou, Ele mudou a atmosfera do lugar. Ele mudou o resultado do lugar. Ele mudava a economia do lugar. Ele mudava o humor das pessoas. Ele mudava a saúde das pessoas. Ele mudava a dança das pessoas. Nenhum filho de Deus é um agente de confusão. Nenhum filho de Deus foi escolhido, levantado, salvo, liberto para ser um agente de problemas. Você é alguém que Deus levantou, colocou em você o Espírito Santo, que é o selo, garantia de que você pertence a Deus, para que pelos lugares por onde você passar, os lugares sejam impactados pela sua presença. Presta atenção nisso. Eu descobri nos textos que eu vou ler aqui agora, que homens de Deus, filhos de Deus, eles conseguem controlar a atmosfera do ambiente. Presta atenção, assim como uma bruxa ao entrar na sua casa, um feiticeiro ao estar perto de você, ou uma pessoa negativa, você já deve ter se aproximado de alguém tão negativo que só de chegar perto, você já sente o ambiente ficar pesado com essas pessoas. Pessoas negativas, elas falam negativo, elas pensam negativo, elas se comportam de maneira negativa, e quando você está próximo delas, parece que há algo trancado, algo fechado. Você sente uma tristeza. Até o cheiro perto dessas pessoas não é um cheiro bom. Agora presta atenção nisso aqui. Eu descobri por alguns textos, e o primeiro foi o que eu li em 2 Reis capítulo 4, que uma viúva foi buscar ajuda do profeta Eliseu. O nome Eliseu no hebraico significa Deus é salvação. Deus é aleluia. E olha que coisa interessante. Ela vai buscar ajuda e ela conta para ele, trazendo a memória de que o esposo dela trabalhou para ele. Então a ajuda que ela queria não era uma profecia. A ajuda que ela queria era uma indenização. Porque o meu marido trabalhou para você e eu não recebi nada. Ele não deixou herança, ele deixou dívida, e o credor está na porta. E se eu não pagar, eu tenho até tal horário para pagar. Se eu não pagar, o credor vai levar meus filhos embora, e os meus filhos vão ter que trabalhar até que toda a dívida seja quitada. Ele faz algumas perguntas para ela, e no meio daquelas perguntas, uma das perguntas que o profeta faz é: o que é que você tem? Ela diz: eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho nada. Eu imagino o profeta perguntando para ela: o que é que você tem? E é interessante que essa pergunta, o que é que você tem, na verdade é uma palavra de conhecimento. Diga assim: palavra de conhecimento. Sabe qual é a diferença de conversar com um profeta e de conversar com uma pessoa comum? É que pessoas comuns, elas vão tentar procurar palavras dentro da psicologia, palavras dentro da terapia, palavras dentro da linguagem do coach, para tentar te dar uma instrução.
O profeta, ele tem uma palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento está dentro do quadro dos dons de profecia, dons de revelação. Às vezes você vai nos ouvir falar assim, ó, aqui tem uma pessoa que está acontecendo isso e ele está com tal enfermidade. O que é isso? Isso é a palavra do conhecimento. Deus faz o profeta conhecer aonde está a raiz do problema, pastor Nélio. Por isso que as pessoas nos ouvem falar isso. E muitas das vezes, ao conversar com os profetas vão falar palavras que eles não sabem por que estão falando aquilo. Mas aquela palavra é uma palavra de conhecimento, porque ela foi inspirada pelo Espírito para trabalhar a raiz do problema na vida da pessoa. Então quando ele pergunta o que é que você tem, Deus sabia o que ela tinha. E Deus sabia o que ele ia usar para mudar a vida daquela mulher. Presta atenção. Só que o que ela tinha caiu no esquecimento pelo peso da dor. O que ela tinha caiu no esquecimento pelo peso da dívida. Satanás, o nosso adversário, ele trabalha para nos fazer esquecer do que Deus já fez e do que nós temos guardado. É interessante que quando Davi se apresenta diante de Saul, que Saul diz assim: mas ele é guerreiro, ele é um assassino, ele foi treinado para a guerra, você nunca carregou uma espada. Davi traz a memória. O que? O que dá esperança. Mas eu já venci leão. Eu não sou guerreiro, mas já venci urso. Eu não sou guerreiro, mas quando o leão se aproximava e abocanhava as ovelhas do meu pai, eu corria para cima dele, agarrava o leão pela barba, matava ele. Ele traz a memória. Por quê? Porque se existe uma coisa que acontece quando nós estamos atravessando uma crise, atravessando algumas determinadas situações, é o esquecer o que Deus já fez. Esquecer o que Deus já fez diminui a nossa fé. Esquecer o que Deus já fez enfraquece a nossa fé. Então o diabo trabalha no esquecimento, dizendo que você não pode, você não tem, você não consegue, você não é. Aí o profeta pergunta para ela de novo: o que é que você tem? O Espírito, ele trabalha na consciência do homem, que é no homem interior. Eu acredito que o mesmo Espírito que deu a palavra de conhecimento ao profeta é o mesmo Espírito que vai inspirar a mulher a lembrar. Às vezes você vai acordar de manhã e vai lembrar de uma música. Às vezes você vai estar orando, você vai lembrar de uma pessoa que você tem que perdoar. Às vezes você esqueceu alguma coisa e você ora e o Senhor te faz lembrar. Porque o homem pode esquecer, mas o Espírito não esquece. Diga assim: o homem esquece, mas Espírito não esquece. Você sabe que tudo o que aconteceu na sua vida, algumas coisas Deus já apagou, lançou no mar do esquecimento. Deus apagou, lançou no mar do esquecimento no que diz respeito a pecado. Mas existem coisas, milagres, sobrenatural, que estão guardados dentro do teu espírito. Aí se levanta uma situação atualizada, se levanta uma guerra atualizada, se levanta o inimigo mais preparado do que o que você venceu anteriormente. E aí você esquece. Aí o Espírito Santo está ali para te fazer lembrar que o tamanho do inimigo não diminui o tamanho do seu Deus. Oh, meu Deus do céu. Dá um glória a Deus aí. O que é que você tem? Ela lembrou: eu tenho uma pequena botija de azeite. Uma pequena botija. Então tá bom, você vai voltar para sua casa, vai pedir emprestado vasilhas vazias e não poucas a todos os teus vizinhos. Um ponto interessante que muitos teólogos abordam sobre isso é que a mulher, ela tinha um bom relacionamento com a vizinhança, porque se ela não tivesse, ela não teria para quem pedir emprestado. E os vizinhos de bom grado emprestam vasilhas para ela, e ela reúne os filhos, tranca a porta, como foi a instrução que o profeta deu, e começa a derramar o azeite nas vasilhas vazias. É interessante que o azeite só acaba quando acaba as vasilhas. O azeite não acaba porque o azeite acabou. A quantidade do azeite não foi determinada pela quantidade de azeite que tinha, mas a quantidade de azeite foi determinada pela quantidade de botija disponível. É Deus dizendo assim que enquanto houver espaço para encher, o milagre não cessa. Oh, meu Deus do céu.
O que eu aprendo aqui, pastora Carmeci e pastor Roberto, com a história das botijas que vão se enchendo de azeite? As botijas só foram cheias de azeite porque havia um espaço vazio para Deus encher. Você pode olhar para a tua situação e dizer assim: o credor está na porta, vai levar meus filhos embora. Você pode olhar para a tua situação e dizer que é o fim. Você pode olhar para a tua situação e dizer porta fechada. Como você pode olhar para a tua situação e dizer é um espaço vazio para Deus operar um milagre. Meu Deus do céu. Então o leão não é uma ameaça, é um espaço vazio para virar troféu. O urso não é uma ameaça, é um espaço vazio para contar testemunho. Oh meu Deus. Golias não é um perigo. Golias é um espaço para que a espada que está na mão do inimigo passe a se tornar ser minha. Oh meu irmão, eu vim na qualidade de profeta para te perguntar: quem trouxe um espaço vazio para Deus encher de azeite? O Deus que enche espaços vazios é o Deus que está aqui esta noite. Ah, eu não acredito. Os céus eram vazios. A Bíblia diz assim: ele criou os céus e a terra. E ele disse assim: ó, está tão vazio os céus, eu vou encher um pouco mais. Eu quero aves que voam. As águas estavam vazias, ele diz assim: multiplica, eu quero vida dentro das águas. A terra estava vazia, aí ele começa a falar. Deus começa a encher, a encher, a encher, a encher. Eu vou perguntar aqui, se você veio para... Segura, eu vou perguntar se você veio para ficar dormindo, volta para casa para assistir Netflix. A conta está vazia, a sala está vazia, o coração está vazio, tem alguma coisa vazia. Essa noite ele vai encher, essa noite ele vai encher, essa noite. Eu vou profetizar de novo. E se seu irmão ficar com essa cara de vazio, você pisa no pé dele. Vou profetizar de novo. Tá bom, apóstolo, o que eu faço? Pelo amor de Deus, pula da cadeira. Dá um glória. Falar igual eu falei com os irmãos lá na Praia Grande. Você carregou o saco de cimento o dia todo na cabeça. A irmã chegou assim: ó céu, ó vida. O outro, ai. Eu falei: não, irmão, pelo amor de Jesus. Eu vou perguntar: tem alguma coisa vazia? Você salta e eu vou profetizar: Deus vai encher. Olha, olha, nem recebe. Se não é a tua geladeira, é a minha. Se não é a tua conta bancária, é a minha. Prepara para pular da cadeira. Eu me lembro quando eu fui ajudar o Caleb lá na loja lá que ele tem. Tá vazia. Parede feia. A gente colocou um papel de parede. Deus encheu. Porque quando a gente dá um espaço para Deus, Ele enche. Isaías capítulo 6, pastor Nélio diz assim, ó: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas dos seus vestidos enchiam o templo. Prepara, prepara. 1, 2. Tem alguma coisa vazia? Deus vai encher essa noite. Deus vai encher. Mudando a atmosfera do ambiente. Mudando a atmosfera do ambiente. Tem gente que chega na tua casa e parece que traz um peso. Tem gente que chega e parece que o céu se abre. Porque essas pessoas carregam a chave da mudança. Assim como o chuveiro tem aquela chavezinha que muda do quente para o morno, do morno para o frio. Assim como na sala da sua casa tem aquela chavezinha chamada interruptor, que você muda, liga e desliga. Jesus disse: eu dou a vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra
terá sido ligado no céu. E eu encontro essa chave na vida de Eliseu. Eu encontro essa chave profética na vida de Eliseu. Oh, meu Deus. A mulher traz um problema e ele entrega para ela uma palavra de conhecimento. Porque a palavra de conhecimento dada pelo Espírito vale mais do que dinheiro. Oh, meu Deus. Uma palavra de conhecimento revelada pelo Espírito vale mais do que muita coisa. É para falar isso, Senhor, mas o irmão está dormindo ali. Quando Moisés recebe a revelação e Deus fala para ele: vá para o Egito libertar os teus irmãos. Aí Moisés fala assim: mas o que eu vou falar para eles sobre o Senhor? Eles vão perguntar: mas quem te enviou? Aí o Senhor diz assim: diga que o eu sou. Sabe qual é o significado disso? Você vai dizer, deixa eu voltar aqui para a foto, vai, tira a foto. Porque na hora que você por isso que sai tudo borrado. Eu estou sempre andando, né? O pessoal fala: pô, não dá para tirar foto sua, está sempre borrada, porque o senhor está andando de um lado para o outro. Me avisa, me lembra. Presta atenção nisso. E Moisés falou assim: quando eu chegar lá, Senhor, eles vão perguntar: quem foi que te enviou? Aí o Senhor falou assim: diga que o eu sou te enviou. Você sabe o que isso significa? Sabe qual é o significado disso? Eu sou? Significa: eu sou o que você precisa que eu me torne. Eu sou o que você precisa que eu seja. Oh, meu Deus do céu. Jesus está aqui, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que ele é o marido da viúva. Por isso que a Bíblia diz que ele é o pai dos órfãos. Por isso que a Bíblia diz que ele sustenta os pobres. Ele dá força ao cansado e levanta o abatido. Oh, meu Deus do céu, libaraçou, lecalabaraxere, calababaraçou. Ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Calabaço. Ele é o pai das luzes, ele é o pai dos espíritos. Ele é aquele que colhe as tuas lágrimas no odre. Oh, meu Deus, ele é aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele é aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por isso que ele diz para Moisés: diga que o eu sou. Eu sou o que você precisa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então nós encontramos essa chave de mudança quando Eliseu entrega uma palavra para aquela mulher. Eliseu não apenas entregou uma palavra, mas Eliseu entrega parte da atmosfera que ele carregava sobre ele. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, gente, isso é forte demais. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: Eliseu não entregou apenas uma palavra, ele entregou parte da atmosfera que ele carregava sobre ele. Porque a mulher carregava uma atmosfera, e você percebe que ela vem pesada, ela vem angustiada. Dívida, pobreza, luto. Olha o quadro que a mulher vem até o profeta. Agora olha o que ela leva para casa. Porque o que você traz quando você vem para o culto não é maior do que aquilo que você vai levar para... Por isso que o diabo luta tanto para as pessoas não virem. Dá dor de cabeça, dá dor na unha. Acontece um monte de coisa. É cachorro brigando, o cachorro tentou pegar o gato caiu lá no quintal da vizinha, não consegue voltar. Acontece tanta coisa, você pede 5 Uber, os 5 Uber começam a cancelar. Então aquela mulher, ela vai embora.
E ela leva parte da atmosfera que estava na vida do profeta. Meu Deus do céu, gente. E é interessante que quando ela chega, que os meninos estão ali com os olhos igual de coruja, com medo terrível de virar escravo. E aí, manhinha, o que foi que o profeta disse? Ele disse para a gente pedir botijas emprestadas. Ô manhã, nós já estamos devendo, vamos pedir emprestado? Será que foi Deus que falou? As coisas que Deus fala sempre contraria a lógica. Você está devendo, vai pedir emprestado. É a única vez que Deus autoriza alguém a pedir emprestado. É para que faça um investimento a ponto de cobrir o empréstimo e viver do resto para toda. Tem gente que pede emprestado, Soninha, para comprar o iPhone 14. Porque ele quer o iPhone. A única vez que você vê, pede emprestado, vende, paga a dívida e vive do resto. Isso é um ensinamento. A Bíblia está falando sobre economia, finanças, e você não está aprendendo a investir com Deus. E tudo que ela tinha era pouco. Ela veio com a mentalidade do pouco, porque a mentalidade da escassez é a mentalidade do pouco. Mas ela veio voltou para casa com uma revelação. Ela chegou no profeta dizendo, não sei o que fazer. Ela volta para cá dizendo, agora eu sei o que fazer. Essa noite alguém vai voltar dizendo, agora eu sei o que. Oh meu Deus! Alguém vai voltar para casa dizendo, agora eu sei o que fazer. Agora eu sei o que fazer. Agora eu sei, preparado? Levante a mão, receba essa palavra. É para 8 pessoas que está aqui dentro essa noite. Olha que tema poderoso. Volta no tema lá. Volta no tema. Quando eu falar 3, você vai fazer a leitura de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espera aí. Eliseu não foi, mas liberou uma palavra. E aquilo que ela recebeu e creu, porque você precisa crer, acompanhou. Sabe por quê, pastor Nélio? Está preparado para o que eu vou falar? O profeta não foi na casa dela. Ele carregava uma atmosfera. Ele liberou uma palavra. E a atmosfera que ele carrega vai com ela. Por quê? Porque os sinais seguem aqueles. Segura. Eu não preciso ir na tua casa tomar café contigo. Eu não preciso ir na tua casa comer pizza. Basta eu liberar uma palavra aqui agora. Se você crê, tua vida muda hoje. Salta da cadeira. Quem pega. Porque as pessoas pensam, pastor Nélio, que o negócio está com o apóstolo. Não, está sobre mim. Ele me ungiu para apregoar. Ele me ungiu para dar visão aos cegos. Ele me ungiu para abrir o ouvido dos surdos. Isaías capítulo 61. Então ele me ungiu para. Ele libera a palavra. E com a palavra liberada, ele libera parte do ambiente. Enquanto eu estou pregando, eu estou liberando sobre você o que eu carrego. Só que no mesmo capítulo vai falar sobre a mulher de Sunem, ou a mulher sunamita, que via Eliseu passar e falava para o marido dela assim: este homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto com uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candelabro, e quando ele passar pela cidade, ele vai ficar hospedado aqui. Era uma mulher rica, era uma mulher. E ela fez, no dia que o profeta visitou a cidade, ela chega para o profeta e fala assim: eu fiz um quarto em cima da minha casa, coloquei uma mesa, uma cadeira, um candelabro, para o Senhor descansar. O profeta ficou feliz. O profeta ficou?
Porque muitas pessoas vêm até o profeta apenas para tirar, poucas vêm para dar alguma coisa. A mulher fez um quarto de descanso, porque apesar de carregar uma atmosfera, todo homem de Deus precisa de um período de descanso. Depois que o profeta descansa, recupera suas forças, pastora Carmeci, ele chega para o seu servo. Todo profeta tinha um servo. Hoje as pessoas não querem ser servo do profeta não, porque tem que subir monte, né, Léo? O profeta vai pregar longe, tem que acompanhar. Mas escuta isso aqui. Aí Eliseu está conversando com Geazi. O que essa mulher não tem? Como nós podemos agradecê-la? Ela não tem filhos. Ela não tem o quê? Ela não tem o quê? Ele manda chamar a mulher vem. O que você não tem? Eu tenho tudo que eu quero. Mas você não tem filhos. Daqui 1 ano você dará à luz. Não mintas para mim. Daqui 1 ano. Presta atenção. Enquanto o profeta não entrou na vida dela, na casa dela, ela era uma mulher que tinha tudo, porém era estéril. Ela era. Só que lembra que eu falei para você que o profeta carrega uma atmosfera de milagres, de liberações divinas, de sinais. Aí o texto vai falar que o profeta diz assim: exatamente, daqui 1 ano você vai dar à luz ao filho. Não mintas para mim. Gente, eu fiquei analisando o capítulo 4, contando primeiro a história da viúva pobre. Dentro do mesmo capítulo nós temos a história da mulher chamada Sunamita. Ela era rica, ela poderia fazer os melhores exames. E se naquela época tivesse aquela gravidez lá que você congela o negócio lá, tira o negócio congelado, ela ia poder fazer isso de boa. Mas não existia essa tecnologia ainda. Mas existia alguém que carregava uma atmosfera que quando o homem fala na terra, Deus fala no céu. Quando Deus fala no céu, Ele fala na terra. Eu fiquei lendo, Alan, e eu não encontrei Deus falando em momento nenhum: profetiza para ela. Não encontrei. E se você procurar, você não vai achar Deus mandando ele profetizar que vai dar um filho. Ele falou assim: daqui 1 ano você vai gerar. Lembra? Ele deu uma palavra. Ele deu parte da atmosfera que ele carrega. E agora a mulher ficou grávida. Ele foi embora. Depois de um tempo, a mulher engravida. Passa um tempo, o menino cresce. Vai trabalhar com o pai na roça. Depois de crescido, o menino morre. Ela pega o menino, leva lá no quarto que o profeta ficou hospedado, deita na cama do profeta e vai atrás do profeta. O Senhor não profetizou que Deus ia me dar um filho? A morte levou ele, mas está tudo bem. Aí o profeta chama Geazi e fala assim: leva o meu cajado, coloca sobre o corpo do morto. Geazi volta correndo e diz assim: não aconteceu nada. O profeta vai até a casa onde o menino está. Quando ele chega na casa, ele sopra na boca do menino. A atmosfera que ele carrega entrou dentro dos pulmões do menino. Ele impactou a vida daquela mulher 2 vezes. A primeira vez que ele impactou a vida daquela mulher foi quando ela era estéril e ele entrega uma palavra de mudança. A segunda vez que ele impacta a vida daquela mulher é quando a morte leva o menino e o profeta traz o menino de volta do mundo dos mortos. Presta atenção. Perceba que existe uma história. E a história para a vida daquela mulher, como também da primeira viúva, a história da primeira era de pobreza. A história da mulher rica era de esterilidade. E depois aparece um quadro de morte. Mas a presença, pastora Carmeci, do profeta não deixa que essas desgraças aconteçam na vida dessas pessoas, porque ele está presente. Então a presença de um homem
pode alterar o destino de uma pessoa. A presença de uma pessoa ungida pode alterar um destino que o diabo planejou contra a tua vida. Assim como, Arthur, quando você intercede por alguém. Por isso que o diabo ataca sempre a pessoa que é mais firme e mais forte na fé. Porque se a pessoa que é a coluna da casa, pastor Nélio, parar de orar, parar de buscar, o destino das pessoas começa a ser adulterado, alterado. Mas se tem alguém orando, se tem alguém buscando, se tem alguém subindo o monte, se tem alguém jejuando, o diabo diz assim: eu quero matar, mas não consigo. Eu quero trazer miséria, mas não consigo. Oh meu Deus do céu, levanta a mão quem está entendendo aí. Mudando a atmosfera do ambiente. Olha como a presença dele, física, impactou diretamente a vida dessas pessoas. Apóstolo, não, isso não pode ser. E tem mais, eu vou continuar aqui. Ainda no capítulo 4, fala sobre a panela que tinha veneno dentro. Um dos servos do profeta foi colher algumas plantas, pegou uma planta venenosa e fez uma sopa. Na hora que os profetas foram comer, eles começaram a passar mal. Alguns de repente começaram a infartar, correram para Eliseu. Eliseu, os homens estão morrendo, comeram o veneno. Ele disse: espera aí que eu vou lá. Oh meu Deus, o que tem aí? Veneno, joga farinha, come de novo. Virou uma sopa suculenta de frango com batata. A presença da pessoa impactou a atmosfera. O veneno que estava na panela agora virou um alimento saudável. Oh meu Deus. Por isso que tem gente que aquilo que ele coloca a mão, ele muda. José era tão precioso que quando José saiu da casa do seu pai, presta atenção nisso aqui, ó. De repente nunca te falaram sobre isso. Você lembra que José foi vendido pelos irmãos? Foi lançado dentro de uma cisterna de 7 metros de profundidade. Tiraram ele de lá para não matar e venderam para uma caravana de ismaelita que estava passando por ali. Não era rota. Mas Deus mudou a rota de uma caravana, porque Deus tinha um projeto na vida de um menino. Se você analisar Gênesis capítulo 37, que começa a história de José, quando José sai da casa do pai, a casa do pai de José fica pobre. A crise vem depois que José sai. Porque a bênção não era o lugar, a bênção era a própria pessoa. Existem pessoas que carregam a bênção sobre a vida delas, amado. E o nome disso é graça. Graça é favor. Favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os lugares que Deus me enviou, eu sempre fui abençoado. Todos os lugares. Todos os projetos que eu coloquei para acontecer, sempre tive retorno, sempre vi a mão de Deus. Em todos os lugares, isso é favor, é a bênção. A bênção não está no lugar. Eu tenho certeza que se Deus me enviar hoje para o deserto, a bênção vai estar lá comigo. Amado, presta atenção nisso. Está correndo atrás de lugares. Está correndo atrás de pessoas. Está correndo atrás de fórmula mágica. Tem gente aqui que já tentou de tudo. Você só não tentou orar. Oh meu Deus. Quando você ora, você se torna semelhante a Jesus. De fato. Você não se torna semelhante a Jesus porque vai a um culto de quinta. Você não se torna semelhante a Jesus porque carrega uma Bíblia bonita debaixo do braço. Você se torna semelhante a Jesus quando você ora e diz: Pai. Opa. Você não chama qualquer pessoa de pai. Mas quando Jesus falava Pai, é intimidade. Eu conheço, eu sei quem Ele é. Poucas pessoas são capazes de orar de fato e chamar Deus de Pai, porque poucas pessoas o conhecem. Então a presença do profeta de novo vai mudar o ambiente. Tem morte na panela, mas ele manda: joga farinha aí que você acabou o problema. Essa é a dimensão que Deus vai te colocar. Você percebe que os problemas estão ali. A fé não vai negar o problema.
A fé não nega a presença do problema, a fé não nega a presença da dor, a fé não nega a presença da morte, mas a fé chama a existência aquilo que ela quer. Escute isso aqui, ó. Continua no capítulo 4, no verso 42, diz que 20 pães para 100 homens, e ele está presente de novo. Meu Deus, alguém falou 20 pães, amado, eu tenho em casa lá 3 filhos, final de semana o Bertrand vai para lá, mas agora eu arrumei mais um filho. Imagina comprar pão para essa galera toda. Imagina, ainda tem o cachorro, que é um touro. Tem que comprar um saco de ração de 20 quilos, irmão. E às vezes a gente fica fazendo conta matemática. Não, se cortar em 3 fatias. Aleluia. Alguém chega para o profeta e fala assim, ó, isso aqui não dá. Parece alguém que ficou o dia todo fazendo cálculo. Isso aqui não dá não. Ih, não vai dar para o pedreiro terminar essa obra não. Quantas vezes você parou para fazer cálculo, mas você esqueceu de olhar para o céu? Que o Deus que criou as estrelas sem limite conhece todas elas pelo nome. Os homens ainda estão descobrindo espécies de peixe no fundo do oceano. Que capacidade! A inteligência é ilimitada. Não é uma inteligência artificial, é uma inteligência sobrenatural. E Pedro, que trabalhou a noite toda, quando Jesus fala para ele assim, vamos pescar, ele, eu vim de lá, eu sou profissional, não peguei nada. Aí o Senhor fala assim, vamos a Mar Alto. Vamos aonde, dona Lúcia? A Mar Alto. Jesus, mas vamos a Mar Alto. Só que o detalhe é que no Mar Alto as ondas são maiores. No Mar Alto a força do vento é maior. Eu confesso que quando nós praticamente ganhamos o presente de viajar de cruzeiro, eu sentava na janela ali, pastor Nelly ficava olhando aquele, pastor Roberto, aquelas águas azuisinhas, né? Na hora do café você senta aquela vitrine assim, aquele mar azul, coisa linda. Mas eu falava assim para Jesus, Jesus, eu não sei nadar não. Aí eles falaram assim, vai ter um treinamento, porque se o navio afundar, aí eu, cruz, credo, Ave Maria. Aí tem um treinamento, tocava um negócio, a Leide, uma vez a gente foi para o monte. Uma vez nós fomos para o monte, lá no Guarujá. Na hora da subida dos carros, ela começou a tremer e desmaiou. Imagina tocar um alerta no meio do oceano. Você sobe no topo do navio, tu olha, Cleiton, água. Tu olha para um lado, água. Tu olha para o outro, só água. Tu sente o gosto do sal, da água salgada na boca, irmão. Eu falei, aí tocou para fazer o treinamento. O treinamento, meu irmão. Jesus amado. Se eu não me engano, tinha 7.000 pessoas no navio. Os tripulantes e o pessoal que estavam trabalhando. Aí eles falam assim, ó, para você achar a saída, olhe no cartão, irmão. Quem na hora do desespero vai olhar o cartão, a letra, aí sobe para tal escada e eu parava na hora do almoço ou na hora do café, ficava olhando aquele mar, louco para ver uma baleia, um golfinho, e tentando imaginar quanta vida existe lá embaixo. Às vezes nós limitamos a capacidade de Deus apenas por aquilo que nós conhecemos. Está limitando a capacidade de Deus pela vida que você leva. Trabalho, casa. Casa, trabalho. Você acha que o mundo é só isso. O universo é só isso. Hebreus 11:3 diz que Ele criou os mundos. Então esse mundo que nós vivemos é só um. Você não está pronto para isso não. Que isso, apóstolo? Para outro dia. Então, aqueles homens que tinham 20 pães para dividir, a vida deles é marcada, porque um homem carrega uma atmosfera de multiplicação. Seja sincero, você já chegou em algum lugar que não estava vendendo o pastel, sei lá, o hambúrguer,
a loja. Quando você chega, os clientes começam a entrar. Várias vezes eu já vi isso acontecer. Já viu isso? Quem já viu isso? Já vi. Eu já vi isso acontecer, irmão. Não está vendendo. Tudo travado. Chega uma pessoa cheia do Espírito. Parece que começa a atrair. Tem alguma coisa, tem uma força que está atraindo as pessoas para aquele lugar. Olha o quanto de gente tem aqui. Não tem nem placa na porta da igreja. Tem uma força que atrai você. Depois de um dia cansativo, exaustivo de trabalho, você está aqui. Não porque eu liguei para você, mas porque o Espírito Santo te atraiu para vir hoje. Para você ouvir uma palavra, para você receber uma atmosfera que vai mudar o teu ambiente. Oh, meu Deus. Deixa eu me policiar aqui, porque senão a gente vai embora. No capítulo 5, continuando. O rei recebe a carta de que um poderoso chefe sírio pede para ser curado. E quando Eliseu fica sabendo, ele diz assim: manda vir falar comigo. Gente, tipo, o cara sabe o que ele carrega, irmão. Exaltado, soberbo, não, é confiança no alto. Porque quem sabe o que carrega. Você sabia que você pode mudar a vida de muita gente? Há um tempo atrás eu atendi uma pessoa, por telefone mesmo, e Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre o que iria acontecer. E tudo se cumpriu dentro de uma semana. E é lógico que eu não quero que as pessoas ou você dependa de mim para ouvir a voz de Deus. Porque o que eu carrego, você carrega. A diferença é que tem gente que esqueceu de ativar. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa aumentar o volume. Não é que Deus não está falando, é que você não está ouvindo. E para aumentar o volume do Espírito, precisa diminuir o volume da carne. Você só diminui o volume da carne, pastor Nélio, quando começa a jejuar. Aí quando você começa a jejuar, você começa a subjugar os desejos carnais. Você começa a dominar os seus pensamentos. Você começa a dominar os seus impulsos. Esses dias eu cheguei para uma pessoa e falei assim: pastor Reginaldo, eu vi um cachorro preto do seu lado com os dentes assim, rosnando. Sabe o que a pessoa falou, irmã? Eu tenho passado muito nervoso. Então eu já sei a fonte do nervoso que você está passando. É muito nervoso? Então o jejum vai te ajudar a dominar esse nervosismo que você está passando. O jejum vai te ajudar a dominar os pensamentos, as tuas atitudes, os impulsos, o medo, tudo aquilo que é produzido por alguma química dentro de você, ou a natureza pecaminosa. O jejum vai te ajudar a dominar, a subjugar. Agora presta atenção. Onde é o volume aí? Onde é o volume, filho? Volume. Abaixa aí. Tá bom. Vocês estão ouvindo o teclado? Estão ouvindo? A Mirela está assim. Tu está parecendo aqueles bonequinhos que a gente põe no carro, Mirela. Que tu tem que decidir se tá ou não tá, Mirela. Vamos lá. Vocês estão ouvindo o teclado? A Rayane está assim: peraí, deixa eu procurar ele. Cadê tu? Tá ou não tá, irmãos? O fato de você não estar ouvindo não significa que ele não está tocando. Às vezes Deus está falando, mas é você que não está ouvindo. E por que a pessoa não está ouvindo? Porque tem um volume mais alto. A minha voz. Eu estou falando e o som da minha voz está chegando mais alto do que o som do teclado, mas está tocando. Aí você se coloca diante de Deus em jejum.
Aleluia, 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 aleluia. Então nós precisamos inverter. A gente tem que calar a voz de fora para ouvir a voz de dentro. Muitas das vezes está ouvindo coisas, ouvindo não apenas com o ouvido. Eu descobri que é possível ouvir com os olhos, mas os olhos é só para ver. As imagens carregam uma voz. Você olha para o mar vermelho e ali tem uma voz, fechado. Você olha para os inimigos e ali tem uma voz, morte. Então cada imagem carrega uma voz. Mas se você ouvir o Espírito Santo, oh meu Deus, continue tocando. Segura aí, filho. Acho que foi domingo, né? Hoje está parecendo domingo. Domingo eu falei que espírito não dorme. Então, apóstolo, o que o meu espírito fica fazendo dentro de mim? Ele está em constante comunhão com Deus. Aleluia, só um pegou. O seu espírito recriado em Cristo Jesus, ele está em constante comunhão com o Espírito Santo. É aí dentro que a adoração acontece. Oh meu Deus. Então o profeta ele diz assim, ó, manda ele vir falar comigo. Manda ele vir falar. O ambiente foi transformado pela atmosfera que o profeta carrega. Você sabe que quando você vem da Síria, você pode ser um cidadão daquele país, daquela nação, mas quando você chega num território como, por exemplo, Samaria, que era um território de Israel, você não se tornou israelita. Você carrega a patente, você carrega o peso, você carrega parte do território da onde você vem. Se nós pegarmos aqui, ó, 4 americanos e eles chegarem aqui agora, Bertrand, e a gente coloca a bandeira dos Estados Unidos aqui, ó, e os 4 americanos começam a falar inglês. Hello, my brother. Welcome to my life. Eles começam a falar inglês. Você vai se sentir nos Estados Unidos. Quando nós trouxemos a americana aqui, a missionária, ela começou a falar. Eu já estava me sentindo nos States já. Oh my God, aleluia. Fiz toda uma preparação, uma aula de 1 semana de inglês, irmão. Só para dizer para ela welcome. Welcome. Agora eu esqueci o restante. É porque a professora que me ensinou aprendeu com Justin Bieber. Aí o negócio... A mulher começou a pregar inglês, pastor Carmeci. Os brasileiros que sabem só um pouquinho de inglês já sentiram já americano. Presta atenção nisso, gente. Olha o poder do ambiente, da atmosfera, o poder da atmosfera. Por quê? Uma pessoa que chegou aqui e pregou inglês com uma tradutora, já fez você sentir que você estava em outro lugar. É o mesmo lugar. Mas uma pessoa falando inglês, ela fala assim, meu Deus do céu, parece que eu estou num lugar. Uma pessoa. Porque a linguagem que ela carrega, o idioma que ela fala. Quem está entendendo? Começou a dar um nó na cabeça das pessoas. E as pessoas falaram assim, meu Deus, parece que nós estamos em um outro país. Porque essa pessoa, ela não se tornou brasileira porque chegou no Brasil. Mas ela continuou falando na língua da nação de origem. Presta atenção nisso. E o Senhor me ensinou sobre isso, pastor Nélio.
Posso entregar? Posso entregar para você? O Senhor me ensinou sobre isso. Que quando o Filho de Deus chega no ambiente, o ambiente é transformado através não apenas da presença, mas da linguagem do Filho de Deus que chegou ali. Porque quando o Filho de Deus chega, o trono de Deus chega, o reino de Deus chega, o governo de Deus chega, a cultura do reino chega, a presença do rei chega, a vida do rei chega. Então, quando o Filho de Deus chega, o trono chega, pastor Reginaldo. Se o trono chega, a autoridade chega, porque a autoridade está ligada a trono. Se a autoridade chega, o poder chega, porque o poder está ligado à autoridade. Você nunca chega sozinho no ambiente. Oh, meu Deus do céu. Diga para o irmão que está ao seu lado: você nunca chega sozinho. Fala para ele assim: quando você chega, o trono chega, a autoridade chega, poder chega, sinais chegam. E eu tenho uma boa notícia essa noite aqui. É para 7 pessoas que estão aqui dentro. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É para 7 pessoas que estão aqui dentro. Vou falar de novo. 1, 2, era para ter ficado de pé. 3, 4, 5, 6, 7. O trono de Deus chegou. Autoridade chegou, poder chegou, governo chegou, transformação chegou, atmosfera de milagres. Permaneça de pé, permaneça de pé. Permaneça de pé. Oh, meu Deus. Cheira babarachura. Recandere babarassuri anderere. Recala babarachura babarasse. José chegou na casa de Potifar, a casa de Potifar começa a prosperar. José foi lançado na prisão, a prisão começa a prosperar. José chega no governo do Egito, o Egito começa a prosperar. A bênção nunca esteve no lugar, mas com ele. Essa noite alguém vai entregar de vez esse espaço vazio. A dor, o problema, a aflição, a enfermidade é o espaço que Deus vai encher de azeite essa noite. Nós vamos contar até 3. Nós vamos fazer uma oração forte. Não quero ninguém desligado, olhando para as lâmpadas, no canto das paredes. Nem olhando para mim: ah, Deus usa o apóstolo. Deus já está usando. Você não está ouvindo, Deus já está usando. Nós vamos fechar o corredor aí agora. Fecha o corredor. Obreiro, líder, já sai do meio, já fica nas pontas, fecha o corredor. Nós vamos orar nessa hora. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: mudança de atmosfera. Fala assim: Eliseu, aonde chegava, a sua presença causava um impacto nos ambientes, nos territórios, nas geografias. Fala assim: assim será a partir de hoje na sua vida. Mas o pessoal tudo fala palavrão. Você vai chegar lá e as pessoas vão parar de falar, para respeitar a tua presença. Quem só fala de pobreza vai parar de falar, porque o filho do rei chegou e é você. Quem só fala de doença vai parar de falar. Perto de você ninguém vai falar mais de doença. Perto de você ninguém mais vai falar de separação, de destruição, de miséria. Por quê? Por causa do que você carrega, o Espírito Santo. Nós vamos contar até 3 e nós vamos orar nesta hora. Os obreiros orando. Você vai orar pelo seu irmão em nome de Jesus. 1,
2, 3. Comece a orar nesta hora em nome de Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. Uou! A ti me chegarei pra encontrar Meu Deus! Ore! Ore! Isso, começa a orar em línguas. Vamos mudar a atmosfera. Eu vou contar até 3. Pai, eu não carrego uma atmosfera pesada. Eu não carrego uma atmosfera de tristeza. Pai, eu não carrego uma atmosfera de enfermidade. Eu carrego a atmosfera do teu Espírito. E eu declaro que a partir de agora os céus começam a se movimentar na vida desta pessoa que veio buscar a tua presença. Onde houver um coração querendo ser cheio da tua presença, será inundado pelo seu poder. Onde houver um coração com fome, com sede, com fome, com sede, será cheio, será cheio, será cheio, será cheio, será cheio. Ore com imposição de mãos aí agora. Ore com imposição de mãos. Ore com imposição de mãos. Uou! Agora, todo espírito que estava amarrando o ambiente da tua vida é quebrado agora. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Orabaia séria. Uou! E deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Ei, para Xabarababará. O céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu. E deixa o céu descer. E deixa o céu. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Para separar para Xandarababacandereba, lepreterebabara Xandarebai, uou! Tua é a glória para sempre. Amém. Pois os líderes, ore com imposição de mãos. Líder de célula, ore pelos jovens. Os pastores orando, põe a mão no ombro das pessoas e ore em nome de Jesus. Não apenas fique assistindo,
Ore e profetize na vida das pessoas. Lekele babara supri kala babara she. Rebebere soro toro babara shandelere. Recanterere bara shandare contro babara she. É para mudar a atmosfera. É para mudar a atmosfera espiritual da sua vida. Agora. Lekenebre a supri calababarachai. Lebre a sebre nagasubri a calababare. Terra clama, a terra chama, chama, mais uma vez. Sei. Queremos ver Yeshua descer. A terra clama, a terra chama, chama, e mais uma vez. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. E vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, e seja agora. Vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, e seja agora. Vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, e seja agora. Vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, e seja agora. Vem Derrama o teu Espírito. e seja hoje. De calabacere babara, de calabasuri calabachandarabai, de calabasuri queri babarash. Rebaba babara sororo baradere, recantro sutri candarababa, le barashambele bakasuri, recalabasuri canterebai. Tiriba shururu barababarash. Fogo que leva constrangemento, gera arrependimento. Fogo que muda. Eu declaro que todo pensamento que o diabo tinha semeado na tua mente foi arrancado hoje. Pessoas que estavam aqui e Satanás estava trabalhando na mente, nos pensamentos, esse demônio é lançado no abismo hoje, em nome de Jesus. Todo espírito de pensamento de perturbação, de angústia, de tristeza, todo pensamento que não pertencia a Deus,
é removido a partir de agora, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. E eu diminua, que Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, e que Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça. Cante! Eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua. Vamos! que Ele apareça. Eu Me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que a atmosfera foi transformada pela sua palavra, que toda atmosfera de incredulidade, de dúvida, de medo, toda atmosfera de miséria, de escassez, de pobreza, de tristeza, foi destruída no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que este povo é um povo próspero, abençoado, altamente favorecido, completamente sarado, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que as pessoas escolhidas pelo Senhor esta noite, aqui existem algumas pessoas escolhidas pelo Senhor, Pai, e o Senhor sabe do que eu estou falando. Que essas pessoas ouçam a Tua voz. Aumenta o volume da Tua voz no espírito delas, Pai. Que no momento que nós estivermos ofertando aqui, semeando, Pai, que essas pessoas sejam um canal de provisão, um canal, Pai, para respostas das orações dessa igreja, no nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito de miséria foi destruído, todo espírito de incredulidade, todo espírito que fazia algumas pessoas mendigarem, foi repreendido, porque os pães já multiplicaram, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Segura um pouquinho aí. Nós vamos ofertar já com alegria, no nome de Jesus. Nós vamos ofertar com alegria. Você que vai dizimar, faça isso com alegria. Você que vai ofertar, oferta com alegria. Se não tiver, fala com a irmã Maria aqui, é o que a Maria tem, ela empresta para vocês. Amém? Faça com alegria. Devolva o dízimo, a oferta. Nós já temos declarado milagres, e creio que essa palavra foi para desatar no teu coração
no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Faça isso com alegria. Vamos tocar um louvor. Enquanto você se prepara para ofertar, já vem aqui, tem envelope, tem QR Code, tem maquininha. Você que vai dizimar, faça isso com alegria no nome de Jesus. Enquanto vai tocar o louvor, e aí nós já vamos terminar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. E meu Senhor, só quero adorar. Vamos! Você é tudo, é tudo, é tudo para mim, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Segura. Aleluia. Pessoal que está indo para o monte. Apóstolo, eu quero ir para o monte. Acabei de chegar agora na igreja. É melhor não ir. Por quê? Porque monte não é lugar para todo mundo ir, irmão. É lugar para quem já é obreiro, que tem uma vida de jejum, de oração. Nós estamos numa campanha no monte. Nós vamos nos encontrar lá, ó, são 10h05, lá por volta das 11 horas, tá bom? Umas 11 horas a gente se encontra lá no pé do monte. A oração começa às 11, termina às 11h30. 21 dias subindo o monte, clamando, buscando. Você que trabalha em algum departamento, algum setor da igreja, é importante você estar subindo junto com a gente. Veio o dia, Tex, Júlia subiu o monte até casar. Casou, parou de subir o monte, né, Júlia? Tu tem que ensinar essa oração aí, que oração poderosa, hein? Orou no monte para casar, casou. Amém? Tá bom, pessoal? Noite da Fogueira, dia 31/7, às 19h30, na Francisco Dias Jorge 679. É amanhã, né? Amanhã é sexta, né? É amanhã? Amanhã. Sábado nós vamos estar lá na igreja da pastora Eliane, que vai ser a inauguração do novo templo, né? Tem um endereço, depois vocês entram no Instagram. Quem quiser acompanhar a gente, nós vamos estar lá na inauguração do novo templo. Deus nos deu a profecia no encontro. No encontro o Senhor falou que ia dar um novo salão para eles. Eles estão inaugurando o salão grandão lá. Aí convidaram a gente para estar lá junto. Aí nós vamos estar lá. Quem quiser está com a gente, que não estiver aqui no culto de adolescentes. Não teve já? Jesus está no controle? Ah, é sábado agora? Aí Jesus está no controle, hein? Você não pode faltar. Deus abençoe. Vá em paz para sua casa, para o seu lar. Excelente final de semana a todos. Vocês são o povo mais abençoado dessa terra. Vocês são o povo mais próspero dessa terra. Dá um beijo, um abraço, seu irmão. Passa na cafeteria.